E nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, as coisas vão sair da linha, só que vai ter um pedido de perdão a Renata. Tudo isso vai acontecer nos próximos capítulos, quando o Jerônimo está em seu escritório e a Matilde entra correndo. Aí ele fala que não quer receber ninguém. Aí nesse momento, então a Renata invade e fala, nem a mim? Aí então ele fala, Renata? Aí ele então começa a ficar nervoso ali e a Renata então entra, gente, já deixando o Jerônimo totalmente nervoso diante de toda essa situação. Agora me diz uma coisa, quem é o mais bonito na sua opinião? O Jerônimo ou o Matias? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. Não se esquece, tá, de clicar no gostei e se inscrever no nosso canal caso você seja novo aqui para acompanhar isso e muito mais sobre Renata, Jerônimo, Quando Me Apaixono e muito mais aqui, tudo atualizado aqui especialmente para vocês. A Renata, gente, é bem direta quando entra no escritório do Jerônimo para dizer que veio com provas secretas, provas que podem então provar que a Roberta não tirou a vida então do Rafael. Aí então o Jerônimo pergunta para a Renata como que ela pode ter certeza disso, se a Roberta no caso já mentiu tanto para eles. Falou sobre o bebê, no caso que ela, falou que estava grávida do Matias, sendo que talvez ninguém sabe nem quem era o pai. E falou então que a Renata empurrou ela da escada, sendo que na verdade ela se jogou da escada. Fala sobre outras mentiras, então a mentira sobre ela ser a bonita também nunca falou a verdade, deixou a Renata então ser culpada todo aquele tempo e nunca contou nada. E então o Jerônimo questiona a Renata por que ele deveria acreditar nela. Aí a Renata diz que a questão aqui é bem diferente. Justamente no dia em que o Rafael morreu, eu estava com ela na cidade e ela não estava em outro lugar a não ser comigo, Jerônimo. Então eu tenho outras provas também para te mostrar. Aí o Jerônimo diz que a cidade é bem pertinho dali, ela poderia ter ficado o tempo todo com Renata e em um descuido ela ter vindo até a fazenda. Aí a Renata diz que isso é impossível, elas passaram o dia totalmente juntas e que não tem como a Roberta ter então saído da cidade e ter vindo para cá de maneira nenhuma. Também tem outra coisa que eu quero te provar. Aí o Jerônimo então diz, diga-me. Aí a Renata diz para ele que a carta que o Rafael escreveu, no caso a Roberta escreveu para o Rafael, não é de verdade. A Roberta me garantiu, Jerônimo, ela me jurou que ela não escreveu carta nenhuma para o Rafael. Aí, gente, as coisas vão se encaixando pouco a pouco e agora chegou a vez então da Josefina ser então suspeita sobre essa morte. Aí Jerônimo diz, como não, Renata? Como que ela não escreveu essa carta? Eu vou te mostrar aqui agora. Aí ele então vai até a gaveta lá então e mostra então a carta e fala, aqui está a carta, é a letra dela. E então o Rafael falou para a Matilde quem se tratava então de ser a bonita e a Matilde não teve como se enganar, ela sabe muito bem. Aí então a Renata fala, a Matilde, sempre a Matilde, então quer dizer que ela sabe de tudo. Então porque ela não reconheceu que eu não era a bonita e você tentou uma vingança contra mim por muito tempo. Acusa então a Renata ao Jerônimo. Aí a Renata também faz uma confissão para o Jerônimo, por essa ele não esperava. A Renata conta para o Jerônimo que a Roberta também recebeu uma carta e parece que alguém estava querendo brincar com os dois. Aí então o Jerônimo abre então os olhão para o lado de Renata, abugalhado e fica ali olhando. A sorte que ele tem um olho verde, ela fica mais bonita, né? Aí continuando, aí ela então conta para ele que alguém tentou brincar com os dois, porque a mesma carta que o Rafael recebeu com a Roberta terminando o relacionamento, a Roberta também recebeu essa mesma carta com o Rafael terminando o relacionamento com ela, dizendo que não a ama e que nunca a amou. Aí o Jerônimo se revolta e fala, como nunca, Renata, por favor. Aí então a Renata pede para que o Jerônimo tenha calma e que lhe escute, porque ela veio então provar que a Roberta não matou o Rafael. Ela pode ter sido sim a bonita, como agora todo mundo já sabe, já está escancarado para todo mundo. Agora uma coisa é ela não ter matado o Rafael. Aí o Jerônimo tenta então provar a Renata que há um equívoco ali. Aí ele conta que num dia em que ele morreu, ele foi até o padre pedindo para que ele casasse o Rafael, o Rafael, junto com a Roberta naquele mesmo dia. Aí então a Renata interrompe o Jerônimo e diz que isso é verdade. A Roberta também lhe contou. Só que no dia eles marcaram de fugir e o Rafael nunca chegou no local combinado. O que chegou foi a carta. Aí então o Jerônimo diz que tudo isso está lhe deixando louco.
Aí a Renata diz que entende totalmente, porque ela também se sente assim, em muitas provas, e ela está então investigando, está então decidida a desvendar todo esse mistério sobre a morte de Rafael. Aí o Jerônimo diz que é muito difícil de acreditar na Roberta. Aí a Renata diz que sim, é muito difícil porque ela mente demais. Porém não tem como ela ter então pegado uma pistola e ter disparado lá no México e ter chegado então lá na fazenda. Aí, gente, ela fala num tom bem engraçado, só que o Jerônimo fica com muita raiva então dessa piadinha. Aí então há aquele momento de silêncio lá, e então nesse momento a Renata diz que depois de tudo que eles viveram, de tudo que eles passaram, ela é a pessoa que mais quer então desvendar esse mistério e quer justiça. Aí o Jerônimo se aproxima da Renata e diz que não depende dele saber quem é culpado e quem é inocente, e muito menos acusar alguém e dizer, fulano é culpado, fulano é inocente. Isso não depende dele. Ele quer justiça e está procurando justiça. Ele está juntando todas as provas porque ele quer então saber quem foi que causou aquilo a seu irmão. Aí, gente, esse casal tem uma química anormal. O Jerônimo se aproxima então da Renata e diz então que tudo isso é muito difícil. Ele tem que provar e encontrar então o culpado. A Renata então ficando perto do Jerônimo, ela já fica até sem palavras e um pouco nervosa, doida então para abraçar o amado, mas ela ainda não pode, pois tudo que aconteceu é uma barreira então para eles dois. Aí nisso, gente, o Jerônimo então fica ali conversando com ela e a Renata começa então a lagrimejar os olhos e fica bem pensativa. Aí ela diz então para o Jerônimo que um dia ela esteve ali perto dele e disse então que ela iria provar que ela não era bonita. Aí o Jerônimo então segura o choro e diz que para ele não há nenhuma dúvida de que ela não é a bonita. E então ele diz que a única coisa que lhe resta é saber que ele foi um verdadeiro imbecil e que agora ele procura todas as maneiras para poder então pedir perdão a Renata. E diz então que ele sabe que ela não era aquela pessoa que ele tanto achava. E então ele se aproxima de Renata e então suplica a ela então perdão. Aí nesse momento a música tema começa então a tocar e a Renata então enche seus olhos de lágrimas e diz então que ela esperava então que ele um dia lhe pedisse desculpa. Aí o Jerônimo então diz que se ela pudesse então lhe dar uma chance de poder mostrar a ela quem realmente ele é, ele agradeceria, e diz que continua amando ela mais do que nunca. A Renata então muda então o tom da conversa e muda então de assunto e diz então para ele que é bom que ele então investigue para que possam chegar então a uma conclusão. Aí então nesse momento eles começam a conversar cada vez mais perto e a Renata então toca no assunto de Augusto e diz que ficará esse tempo todo lá na fazenda para que então possa juntar mais provas e provar então mais coisas. Aí então o Jerônimo então pede para que ela não fique lá. Aí então a Renata diz que ela e o Augusto são apenas amigos e o Jerônimo fica com ciúmes então pedindo para que ela fique ali na fazenda. A Renata diz que não quer que ele se comporte como se fossem um casal normal, porque eles não são, e diz, eu e você não somos nada. E então ela sai irritada dali, depois então que o Jerônimo pediu perdão. Gente, o Jerônimo pegou pesado com a Renata e nem sequer explicou a ela o que estava acontecendo. E agora ele vai ter que colher então o preço de todas as coisas que ele fez. Aí então sozinho o Jerônimo começa a chorar e diz que não vai suportar perder a Renata. A Renata então sai segurando o choro e passa então por o amigo dele como furacão, sabe? Aí então o Carlos fica sem entender o que foi que aconteceu e corre para o escritório do amigo. Lá então o Carlos entra para saber como é que foi então a conversa com a Renata e então pergunta o que foi que aconteceu. Aí então nesse momento o Jerônimo conta para o Carlos que ele tinha razão. A Renata então confessou quem era a bonita, a Roberta, e não ela. E então ele disse que pediu perdão a ela. Aí então, gente, segue-se então um clima bem tenso e pesado ali, porque o Carlos até chegou a alertar então o Jerônimo em algumas situações que ele deveria pegar mais leve nessa vingança, porque poderia ser que a Renata não fosse a bonita. Aí o Jerônimo então pede para que Carlos procure então um grafólogo para comparar a carta de A Bonita com a dedicatória, então a assinatura no verso da foto, para poder então comprovar se a Roberta está falando a verdade ou não, porque ele ainda continua com essa sede de justiça sobre o seu irmão. Renata também diz a Jerônimo perto da árvore que nem Roberta e nem ela foi então quem tirou a vida então do Rafael, e nem Augusto também mataram ele. Ele não tinha motivo. Ele já havia depositado o dinheiro e assinado o contrato. Não há motivação. Jerônimo pergunta se não foi Roberta e se não foi o Augusto, então quem matou seu irmão? Renata diz que não sabe, mas como ele diz, a verdade virá à tona.
Não se coloque contra Augusto ou acreditarei no que ele disse. O que eu disse? Pergunta então. O que você está acusando? Porque se eu vingar dele porque ele está interessado em mim, responda-me. Você quer se vingar então do Augusto porque ele está interessado em mim? Ele está na prisão porque você está com ciúmes dele? Aí o Jerônimo diz, claro que não, mas estou convencido de que ele não é uma boa pessoa e que ele teria então se livrado do Rafael se ele tivesse então ido contra os seus planos. Tenho certeza disso, mas isso não significa que eu não tenha ciúmes dele. Você está aceitando isso? Pergunta então a Renata. A Jerônimo diz, bem, sim, fico com raiva só de pensar que você poderia notá-lo. Meu sangue ferve só de pensar que você poderia então dar todo o seu amor a ele. Admito que fiquei tão magoado com a morte do Rafael que fiz você pagar por isso e que você não era a bonita era a Roberta. Se você tivesse me ouvido, Jerônimo, fala então a Renata. Mas eu não. É por isso que eu não consigo me perdoar. Eu escutei todo mundo menos você, fala ele. Perdi você, aquela que eu mais amo nesse mundo. Você realmente me ama? Pergunta então Renata. Com todo o meu coração e alma. E agora não tenho mais nada. Perdi Rafael, perdi você. Lembra quando eu te disse que poderíamos perder tudo, menos nós mesmos? E foi isso que eu fiz. Me dediquei para te perder, fala então ele. Terei que aprender a viver sem você e me sinto como um homem, no caso no corredor da morte. Se eu fosse morrer agora, teria um último desejo. Aí então, para o tempo congelar e poder lhe dizer que sempre te amei, pelo menos uma última vez. Aí então, gente, há uma cena muito triste entre eles dois. Enquanto isso, a Renata também vai ver o Augusto lá na cadeia. Aí nesse momento, então, ela questiona se o Augusto teria coragem então de tirar a vida do Rafael. Augusto então pergunta a ela se ela acredita nele. Aí a Renata diz que sim, desde que ele fale sempre a verdade para ela. Aí então o Augusto tenta manipular então a Renata a todo custo, conversando com ela, como se então ele não tivesse culpa sobre tudo o que aconteceu. Só que nós sabemos que sim, né, gente? Ele ajudou então ao doutor Álvaro, que estava então embriagado, a fazer uma cirurgia que talvez se ele estivesse então sóbrio, talvez ele tivesse então salvado a vida então do irmão de Jerônimo. Aí o Augusto então tenta convencer a Renata, colocando então se contra ele, a Jerônimo, e fazendo acusações a ela então, dizendo então que o Jerônimo colocou ele sobre a cadeia ali porque ele sente ciúmes da Renata. Aí a Renata diz que não, ele deve ter algum bom motivo para ter te colocado aqui. Aí o Augusto então pergunta a Renata de qual lado ela está. Aí a Renata então diz para o Augusto que do lado da verdade. A Roberta ficou um longo período na cadeia porque ela foi acusada de ser a bonita e justamente acusada pela morte do Rafael. Nisso, Jerônimo descobriu e saiu atirando para tudo quanto é lado e, claro, mandando ordens de prisão para todo mundo, com a justiça ao seu lado. A Roberta então levou também uma dessas e acabou então que indo presa. Ela ficou um período na cadeia, Josefina mexeu seus pauzinhos, Gonçalo, Matias, todo mundo para tirar então a Roberta de lá. Nisso, essa cena aqui mostra a Roberta então saindo da cadeia e questionando então o Gonçalo onde está a sua mãe. Aí o Gonçalo disse que chamou a Josefina para ir, mas ela acabou que passando mal e que não pôde então ir até lá. A Roberta fica irritada e diz que gostaria que sua mãe estivesse lá presente, pois agora ela necessita de sua mãe. Nisso, o Matias está indignado porque a Roberta ocultou todo o tempo que ela foi a namorada de Rafael. Aí então ele pergunta para ela por que ela escondeu tudo isso. A Roberta diz que ela estava muito apaixonada do Rafael e que foi ele quem pediu para que mantesse o relacionamento dos dois oculto. Claro que a Roberta mente porque ela sente que tem rabo preso diante dessa situação e teme então que o pior possa acontecer com ela. Aí o Gonçalo então diz que o importante é que ela é inocente. Aí então a Roberta diz que ela jura que está arrependida. Ela estava louca de amor, apaixonada pelo Rafael e que não mediu as consequências. Aí então o Matias diz que depois de tudo isso ainda continuou então sem medir então as consequências. Aí então a Roberta diz que ela se equivocou, foi uma estúpida, ela estava muito apaixonada pelo Rafael e que acabou não medindo todas as consequências. O Matias está muito irritado com a Roberta por ter mentido e agora vai ter que ficar no casamento pelo menos por um ano. A Roberta então implora o perdão a Gonçalo e a Matias por nunca ter contado a verdade a eles. O Matias não demonstra então perdoar e então o Gonçalo leva então a Roberta embora e o Matias fica com muita raiva, pois teve que se casar então com a Roberta, fazendo um contrato então nupcial com ela de pelo menos um ano.
E essas são as emoções então de quando me apaixono. A casa caiu, Roberta é desmascarada, o Jerônimo então descobre isso e acaba então que pedindo perdão a Renata. Renata fica relutante então em perdoar Jerônimo depois de toda aquela vingança, pois ele pegou muito pesado com ela, deixando de lado todo o amor que ele sentia por ela. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei e desde já, muito obrigada por sua audiência.